E aí pessoal, boa noite para vocês. Eu quero trazer aqui uma curiosidade em relação a um homem chamado Zaqueu. E é lógico que eu vou fazer isso de forma bem lacônica, bem rápida mesmo. Mas eu acredito, né, que essa reflexão ou esse estudo, no caso não é um devocional, é um estudo. Eu acredito que esse estudo, né, ele vai ser para despertar essa curiosidade, né, em todos nós. Eu queria, né, trazer para vocês a seguinte curiosidade: o que levou Zaqueu a querer conhecer Jesus? Eu acredito, né, que muitos de nós conhecemos a história de Zaqueu, né? Pode ter aqueles que não conhecem, né, através da leitura, mas já ouviram falar. Outros conhecem através de um hino, né, em relação a Zaqueu e assim por diante. Quem era Zaqueu na Bíblia? Zaqueu, a Bíblia vai dizer que Zaqueu ele era chefe dos publicanos. Para ficar, né, um melhor entendimento para todos nós, o que seria um publicano na Bíblia? Publicano, na Bíblia, dentro do contexto bíblico, todo aquele que é chamado de publicano são aqueles que são coletores de impostos. São aqueles judeus, né, a maioria dos publicanos, eu acredito, né, que quase 100% ou 100% dos publicanos, eles são judeus, que trabalham para o Império Romano para cobrar imposto dos próprios judeus. Ou seja, é judeu trabalhando para Roma, cobrando imposto dos judeus. Por isso que a Bíblia vai dizer que os publicanos são odiados pelos judeus. Por quê? Porque os judeus comuns, né, eles odeiam os publicanos porque eles consideram os publicanos, que também são judeus, eles consideram eles como traidores. Por quê? Porque eles trabalham para Roma, cobrando imposto dos seus próprios irmãos e ainda cobrando juros abusivos. Então, por isso, né, eles são odiados ou considerados como traidores pelos seus próprios irmãos judeus. E a Bíblia, né, ele vai dizer que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Ou seja, Zaqueu era um judeu que trabalhava para Roma como publicano, mas ele não era apenas um publicano, ele era chefe dos publicanos. Então Zaqueu, ele era um homem muito importante, né, dentro, fazendo parte ali do governo de Roma e também ali, né, no contexto de Israel, de Jerusalém, aos arredores ali. Então ele era um homem muito importante, ele não era qualquer pessoa. E a curiosidade o que levou Zaqueu a querer conhecer Jesus? A Bíblia, ela não traz, né, o motivo de Zaqueu querer conhecer Jesus. Nós vemos, né, por exemplo, outros grandes homens também importantes, né, dentro ali do contexto da época ali de Jesus, né, dentro do contexto bíblico, que também conheceram Jesus. Só que esses outros grandes homens importantes também, eles tiveram motivos, né, que a Bíblia traz, né, motivos para querer conhecer Jesus. Vou dar alguns exemplos para vocês. A Bíblia vai falar, né, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, vai falar sobre um homem chamado Nicodemos. E a Bíblia diz que Nicodemos era príncipe dos judeus. Ele era o principal do Sinédrio. O que seria o Sinédrio, né, ali na época de Jesus? O Sinédrio era um lugar em que os judeus se reuniam, os principais dos judeus se reuniam para julgar uma pessoa. Quando Jesus, né, ele é levado para Pilatos, né, e depois ele é levado para Caifás, né, e Caifás, na época ali em que Jesus estava sendo julgado, Caifás, ele era o principal do Sinédrio, ele ia julgar Jesus. E em João 3, né, o principal ali do Sinédrio era Nicodemos. Ele era, na verdade, ele não era o principal, ele era um dos principais do Sinédrio. E o Sinédrio, né, na época de Jesus, era como se fosse, no contexto de hoje,
o Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Então Nicodemos ele era um homem muito importante. Mas o que levou Nicodemos a querer conhecer Jesus é porque Nicodemos, além dele ser um homem importante no sentido jurídico, ele era também um homem importante no sentido religioso, porque ele era, né, considerado um dos grandes teólogos da época, né, do meio ali da religião judaica, ali dos judeus. E ele então, né, ele ouviu falar de Jesus. As pessoas chegavam em Nicodemos e falavam, ó, tem um homem aí que está pregando, ele chama Jesus de Nazaré, ele está realizando milagres, está ensinando e o povo está seguindo ele e assim por diante. Então, né, esses relatos de Jesus que chegou ao ouvido de Nicodemos, né, despertou essa curiosidade e esse interesse de querer conhecer Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele encontra com Jesus e conhece ele. A Bíblia também vai falar sobre outro grande homem chamado Jairo. A Bíblia diz que Jairo, ele é um dos principais da sinagoga. A sinagoga era templos religiosos, templos judaicos religiosos, e Jairo era um dos principais um dos principais líderes, né, desses templos, né, ou desses lugares religiosos. E a Bíblia diz, né, que ele procura Jesus por quê? Porque a sua filha estava à beira da morte, que inclusive posteriormente, quando Jesus está indo a caminho da casa de Jairo, né, ela morre. Aí Jesus então chega lá e ressuscita, né, a filha de Jairo. Então Jairo era um grande homem também, assim como Nicodemos e Zaqueu. Mas ele teve um motivo para procurar Jesus. A Bíblia também vai falar sobre o outro homem, né, que é chamado de centurião de Cafarnaum. A palavra centurião vem da palavra 100. Ou seja, centurião é aquele que comanda 100 soldados. Então esse centurião que procura Jesus, ele era um homem importante, por quê? Porque ele era um grande comandante, que comandava uma tropa de 100 soldados. Esse centurião procura Jesus porque ele tem um dos seus servos, né, que está passando por problema de saúde, ele se encontra moribundo. Então, por causa desse motivo, esse grande homem também, que é um centurião, que é um grande comandante, procura Jesus para curar o seu servo. Só que Zaqueu, a Bíblia, ela não traz o motivo de Zaqueu querer conhecer Jesus. E quando a Bíblia, ela não traz motivos, ela não traz, né, nenhuma notícia para nós, né, concluirmos o motivo dele dele procurar Jesus. Então, né, a teologia, ela nos dá condições de trabalhar com o campo hipotético, né, que é o campo das hipóteses, e também trabalhar com inferência bíblica. O que seria campo hipotético? É nós buscarmos um contexto, tanto um contexto imediato, quanto um contexto mais amplo. Então nós podemos trabalhar com contextos amplos dentro da Bíblia para trabalhar com a hipótese e qual foi o motivo de Zaqueu querer ter procurado, né, Jesus, ou querer ter procurado conhecer, né, quem era Jesus. E dentro do campo hipotético e dentro também da inferência bíblica, nós concluímos que o motivo de Zaqueu, que era um grande homem, o principal dos publicanos, querer procurar Jesus, é justamente a conversão, né, ou a chamada de Mateus. Por quê? Porque Mateus, a Bíblia vai dizer que Mateus ele era também conhecido como Levi. E Mateus, ele era um publicano. Quando Jesus conhece Mateus, ou quando Jesus chama Mateus para seguir ele, Mateus ele estava sentado na alfândega. Ele era um publicano que também cobrava impostos. Só que a Bíblia diz que Mateus ele era apenas um publicano. E vem dizer que Zaqueu ele é o chefe dos publicanos. Então isso mostra que Zaqueu era patrão de Mateus. E como Jesus, né, ele começa a sua chamada, chamando ali Pedro, Tiago, João, e aí ele vai passando pela alfândega e vê Mateus sentado na alfândega, na coletoria, ele diz para Mateus, Mateus, segue-me, ou Levi, né, em um dos evangelhos sinóticos, né, é chamado de Levi.
E aí então, né, essa chamada de Mateus, dentro do campo hipotético, nós acreditamos que a chamada de Mateus foi que levou a Zaqueu a querer conhecer Jesus. Por quê? Porque Mateus, ele era um homem prendado. Mateus, ele era um homem, né, que tinha ali as suas qualidades e tinha também os seus deveres a ser cumprido. É lógico, né, que a Bíblia ela não vai narrar o que aconteceu depois da chamada de Mateus. Ela só vai dizer que Jesus passa, chama Mateus e Mateus segue Jesus. Posteriormente, né, nós vemos que Mateus ele faz uma festa, ele faz um jantar na sua casa, ele convida Jesus, né, convida os discípulos que já faziam parte ali do ministério de Jesus, e também a Bíblia diz que haviam muitos publicanos e pecadores também na casa de Mateus, que são, né, os amigos profissionais de Mateus que estavam participando daquele banquete. Por isso que os escribas e fariseus criticaram Jesus, dizendo que Jesus estava sentado com publicanos e pecadores, né, participando ali de uma refeição, né, ou de alguma coisa nesse sentido. E então, como a Bíblia não diz, nós deduzimos que por Mateus ser um publicano, ele não simplesmente ia seguir Jesus e largar de lado aquilo que ele fazia. É lógico, né, que ele ia cumprir todo o protocolo demissional, né, para que ele então, né, concluísse o que ele fazia para depois estar fazendo outra coisa. Então nós deduzimos que Mateus ele escreveu a sua carta demissional, pôs o motivo por que ele estava pedindo demissão, e o motivo no final da sua carta era: estou deixando de ser um publicano, estou largando a minha profissão para seguir a Jesus. E aí ele pega essa carta, como um bom publicano, leva para o seu chefe, né, que é Zaqueu, e entrega a carta para Zaqueu. E Zaqueu então lê a carta de Mateus e vê o motivo por que ele estava pedindo demissão. E o motivo era que ele, a partir daquele momento, daquele dia em diante, ele ia estar seguindo um homem chamado Jesus. E aí então, né, dentro do campo hipotético e também da inferência, nós deduzimos que essa carta demissional de Mateus foi que levou a Zaqueu a querer conhecer Jesus. Então esse foi o motivo, esse foi o gatilho, né, aquele start que levou Zaqueu a querer conhecer Jesus. E a Bíblia, né, vai dizer em Lucas, no capítulo 19, no versículo 1 em diante, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-lhe e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então a Bíblia vai dizer aqui que Zaqueu era o chefe dos publicanos, um homem importante, e era também um homem rico. Então, né, não havia motivo para ele querer conhecer Jesus. Só que, como eu disse e repito, dentro do campo hipotético, dentro da inferência bíblica, com base, né, na vida de Mateus, que era um publicano, e ele ter pedido demissão para seguir Jesus, então nós acreditamos que através dessa demissão de Mateus, através dessa carta escrita ou então de forma oral, foi o que levou Zaqueu a querer conhecer Jesus. Tá bom? Então eu quero trazer esse estudo para vocês e dizer que é muito bom, né, a gente ler a Bíblia, né, a gente querer entender essas curiosidades, né, como Zaqueu. Nós vimos que esses outros grandes homens que eu citei tiveram motivos, né, e a Bíblia narrou esses motivos, mas no caso de Zaqueu a Bíblia não narra.
mas dentro do campo hipotético, né, e dentro da inferência com base bíblica, não criado da nossa mente, mas com base bíblica, nós podemos concluir que o maior motivo, né, de Zaqueu querer conhecer Jesus foi justamente a carta demissional de Mateus. Tá bom? Então quero deixar esse estudo, é um estudo muito bom, muito reflexivo para nós, muito importante para a gente, né, esclarecer algumas dúvidas que nós temos. Então quero deixar esse estudo, fica com Deus, até a próxima e uma boa noite para todos.